E aí, bora falar sobre Donzella, o novo filme da Millie Bobby Brown? Será que vai ter continuação? Será que é só mais um filme feminista? Será que realmente vale a pena dar o play? Fala aí galera, tudo bem? Tassiana Neri aqui. Hoje a gente vai falar sobre esse filme que acabou de estrear na dona Netflix, do qual eu estava totalmente ansiosa pra assistir. E já quero começar falando aqui nesse vídeo que, cara, eu errei algumas das minhas teorias e eu fiquei muito feliz, porque o filme, por sinal, me surpreendeu. Embora a premissa, embora o enredo ali realmente tivesse aquilo que eu tava esperando, alguns acontecimentos me deixaram mais surpreendidas e também eu gostei bastante do CGI. Tem alguns pontos bem falhos, vamos assim dizer, mas tem alguns pontos muito bons que, visto a proposta do filme, eu não tava esperando por tudo isso. Então, já vou começar falando que vale a pena assistir o filme, sim, senhores. E quanto ao ponto de ele ser um filme feminista ou não? É um filme onde uma mulher, ela tem vários atributos e graças a esses atributos e a ela mesma, ela consegue se livrar de algo que muitas outras anteriormente não conseguiram. E que, por sinal, muitos outros homens também não conseguiram. Então, dito tudo isso, a gente pode trabalhar nessa proposta, mas eu acho que ela é só uma consequência no meio de tantos outros pontos positivos que, sério, se você for levar em consideração isso pleno século XXI, você tá meio atrasado nesse seu questionamento e nessa sua história. Então, vamos dar uma superada nisso aí. Se você não sabe, o filme é baseado num livro de mesmo nome, que foi publicado em setembro de 2023, então ele é super recente, e a sua escritora é a Evelyn Sky. A Evelyn também tem outras produções dentro dessa proposta aí de aventura e de fantasia. Realmente acho que dona Netflix pode querer trabalhar alguns outros livros dela vindo por aí. Inclusive, se você já leu algum desses livros da Evelyn, me conta aqui nos comentários. Embora a proposta, como eu disse, seja algo que a gente já espera, alguns acontecimentos e algumas coisas ali no meio do filme deixaram a história bem mais interessante no meu ponto de vista. Então, primeiro, eu gostei muito do fato da dragão falar, uma coisa que eu não tava esperando nem um pouco. Segundo, eu gostei da explicação que eles criaram e também de toda essa proposta de ritual que eles também criaram. Obviamente que algumas coisas ali ficam, meio que faltando explicações ou meio que duvidosas em relação à história. Mas a gente releva porque no final o contexto é realmente muito bom. Dentro das produções da senhora Netflix, a gente sabe que tem muitas coisas que tem um CGI excepcional, por exemplo, até mesmo Stranger Things, e outras coisas que já não são tão boas assim, como por exemplo Sombra e Ossos. Obviamente a gente tá falando de algo de produtores e de estúdios diferentes, mas dentro do contexto o que eu tô querendo dizer é que Donzella fica nesse meio termo, então tem muitas cenas que ficaram excepcionais, todas as cenas do dragão pra mim assim ficaram realmente muito boas. A única coisa que não me agradou muito foi a cena final, né? Que é aquela cena que a dragão chega ali no reino para poder destruir e tudo mais. Fora isso, eu não tenho nada do que reclamar dentro dessa história. Achei incrível, principalmente as partes que ela está dentro daquela caverna. Todo o figurino é simplesmente lindo. Se você ainda não viu um vídeo que a Millie falou sobre algumas cenas ali durante o filme, vou te falar que tem muita coisa ali que é real e foi gravada lá em Portugal. Inclusive aquela cena lá que a gente vê ela e o Harry olhando para o horizonte e podendo imaginar um dia que eles fossem viver juntos. Fiz algumas pesquisas dentro das minhas redes sociais perguntando se você perdoaria o Harry por essa traição, visto que quando eles se reencontram ele parecia meio arrependido, ou você realmente acha que foi bem feito o final que ele teve? Então me conta aqui qual é a sua opinião. Antes de mais nada, eu anotei alguns pontos aí pra gente conversar sobre esse filme para que não haja nenhuma dúvida quanto a nada que aconteceu. A história vai trabalhar então basicamente a grande ambição deste rei que chega ali dentro e acaba matando as criaturas mágicas que são os filhotes dessa dragão. E por causa disso, por causa dessa sua ambição, por causa do fato de querer dominar tudo, ele acaba colocando o seu povo em perigo. E obviamente, quando o seu povo não consegue mais atender às expectativas, eles começam a machucar filhas de outros duques, duquesas, príncipes, princesas e tudo mais. Bom, basicamente nessa história nós temos um ritual onde 3 meninas têm que ser sacrificadas. Eles não deixam claro o período que isso tem que acontecer, tá? Pelo menos eu não entendi se é algo anual, se é algo a cada 10 anos, enfim. Como os reis e os governantes de Áurea não querem sacrificar o próprio povo para que eles tenham um reino
Próspero, eles começam a sacrificar princesas de outros reinos, principalmente de reinos mais distantes, para que elas não tenham conhecimento de nada que acontece ali dentro. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que no momento em que a rainha foi conversar com o pai da Elodie, ela provavelmente disse o que iria estar acontecendo. Não sabemos se ela contou tudo ali ou se ela falou alguma coisa sobre sacrifício, mas o grande rolê é que o pai dela deixa claro que ele sabia o que ele estava fazendo, que ele sabia que ele estaria sacrificando a sua filha em prol do seu povo. Dito isso, eu já acho que a morte dele foi muito bem feita. Outra coisa que fica claro ali é que a rainha e o rei, quando eles têm um filho homem, esse filho precisa se casar 3 vezes, que é o caso do Harry, e é por isso que cada uma das noivas chega em um dia diferente, e aí os pais iriam liberar o Harry depois de tudo isso. Ele poderia, enfim, se tornar um homem livre para se casar com quem ele quisesse e seguir com essa tradição, tendo um filho, de preferência homem, que pudesse, sacrificar outras 3 mulheres, uma loucura. Um ponto que pra mim fica meio falho é o fato de que apenas um corte na mão dessa suposta nova princesa faz com que ela tenha esse vínculo com a família real tão forte que o dragão consegue sentir por vários e vários dias. Falando aí sobre um ponto que me agradou, foi aquele lance, por exemplo, daquelas lesmas que estavam andando ali e que a Elodie acaba pegando, e a gente descobre que elas têm poderes curativos. Dentro disso daí eu também já fico com um questionamento assim meio duvidoso, que é o quão poderosas essas lesmas são, porque no final ela coloca as lesmas para poder curar a dragão, e elas curam até o olho machucado dela, que foi a própria Elodie que espetou com a faca lá, com a espada. Essas lesmas realmente são muito poderosas, galerinha. Vamos tá vendendo elas aí, que a sua riqueza estaria vindo daí, não no negócio do dragão, né? Indo pro momento final, então, como eu disse, na tal cena pós-crédito, a gente tem a dragão seguindo a família da Elodie para o seu reino. E vale lembrar que dentro do navio provavelmente está as riquezas que ela conseguiu como dote do seu casamento, já que seu pai falou que ele não conseguia aceitar o fato de ter recebido tudo isso em troca de sua vida, da vida da Elodie, mas ele nunca disse que ele chegou a devolver tudo isso. Dito tudo isso, se nós tivermos um segundo filme, obviamente ele começará a ser retratado nesse momento em que ela chega no seu reino natal e o que pode acontecer consequência a tudo que aconteceu nesse primeiro filme. Então eu tenho 3 possíveis teorias que eu vou compartilhar com vocês. Mas já vou adiantando que só o fato de ter um segundo filme já vai me deixar muito feliz, tá, dona Netflix? Primeiro, que a Elodie deixa claro que quer a madrasta ao seu lado, junto com sua irmã, para governar o reino. Então talvez isso seja uma prova de que elas vão enfrentar alguns problemas por ter várias mulheres no governo e não ter nenhum príncipe ou algum rei ali por trás disso. Uma segunda possibilidade é que alguém do reino de Áurea tenha sobrevivido e queira vingança em relação a Elodie e também em relação a Dragão. Eu acredito que a possibilidade seria o Harry. Talvez ele apareça todo machucado ali, com um poder vingativo, porque ela não o perdoou ou perdoou sua família, embora ele demonstrasse que estava arrependido. E a outra possibilidade, assim, pra mim, é que nesse período em que tudo aconteceu, outras pessoas tomaram posse do governo do seu reino. Então a Elodie talvez tenha que enfrentá-los para conseguir se colocar de novo no seu lugar por direito, que é sendo a rainha do seu povo. É claro que, independente do que acontecer, nós temos aquela dragão ali com ela. Eu acredito sim que ela vá seguir a Elodie por lealdade ao fato dela ter poupado a sua vida. Obviamente, por estar falando de uma história que tem muita base em fantasia, a gente pode sim ter outros seres mágicos aparecendo. Não acredito que outro dragão, pelo menos assim, não consigo acreditar nisso por enquanto, mas por que não é mesmo? Tudo que eu posso dizer é que Donzela realmente foi um presente muito maravilhoso, daquele filme que vale a pena assistir várias e várias vezes. E é óbvio que eu vou finalizar esse vídeo falando a nota que eu dou pra esse filme. Antes, me conta aqui embaixo qual é a sua nota, coloca aqui nos comentários. E a minha é 8.5. E por quê? Por causa de alguns pontos que eu comentei nesse vídeo, né, gente? Hello! Enfim, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, não esquece de compartilhá-lo para poder chegar em mais pessoas e não esquece do likezinho gratuito que me ajuda muito. Tchau!